Quando a diretora perguntou se eu podia passar também para os enfermeiros, é que o enfermeiro, quando vai fazer a visita domiciliar da sua criança, que eles fazem as visitas domiciliar com menos de 30 dias, né, que eles têm que fazer uma visita, o enfermeiro ou médico ou técnico, quando eles fazem essa visita, eles já podem estar fazendo essa orientação e encaminhando essa criança, tá? Que aí a gente tem, aqui no Disasul nós temos 2 locais para encaminhar. Na realidade, cada distrito tem uma unidade que recebeu a vacina, que no caso nosso foi o Castelo Branco, e se a criança, dependendo da sua avaliação, você vai mandar ela para o Castelo Branco ou vai mandar ela para o CRI, tá bom? Então, a gente precisava passar isso para vocês. Eu vou só dar umas orientações rápidas do Unicervimab. Tem só como tu passar aí? Tá? Só para vocês terem conhecimento, a gente não vai aprofundar muito, que é um anticorpo. Cadê? Deixa eu ver se conseguiu passar aí na tela para vocês. Próximo. Tá. Que é esse anticorpo monoclonal, que é contra o vírus sensicial respiratório, tá? Que é o Nirsevimab. Lembra que vocês já receberam essa vacina para gestante, não é o mesmo produto, são diferentes. Então, o Ministério da Saúde ele já fazia, no caso, a palivizumab fazia em crianças prematuras menores de 28 dias ou 28 semanas, e crianças inferiores a 2 anos, no caso, quando eram as condições, que eram apenas condições de doença cardíaca congênita e doença pulmonar crônica da prematuridade. Então, tinha essas 2 condições. Quando foi agora, em fevereiro de 2026, foi incorporada essa vacina da Nirsevimab. Aí só um detalhe, a palivizumab, que era aplicada apenas nas maternidades, ela era monitorada pelo serviço de farmácia, então a gente não tinha nenhum monitoramento desse palivizumab. No entanto, agora o Ministério passou para o núcleo de imunização, para o PNI, a Nirsevimab. Aí a Nirsevimab chegou para a gente, já está no nosso município e foi para as nossas maternidades, certo? Então, as nossas maternidades públicas, que no caso aqui nós temos a Balbina e a Dona Lindu, elas, quando a criança nasce lá, elas já fazem a avaliação e elas já aplicam. Então, quando forem fazer a visita domiciliar, vocês já vão avaliar se essa criança já tomou a Nirsevimab ou não, né? Porque depende de quando ela nasceu e se precisa ser encaminhada. A gente acredita que as crianças que já nasceram agora nesse primeiro momento, nesse período agora do dia 6, que acho que foi a partir do dia 6 de março, que nós começamos... só um pouquinho. Eu continuo aqui ou posso ir lá? Eu vou desligar aqui para ver se eu entro do outro lado aqui. Oi, gente. Vocês estão me vendo, né? Então, só dando continuidade sobre o anticorpo monoclonal contra o vírus sensicial respiratório. O que acontece? Agora nós temos nas nossas maternidades. Eu acho que vocês, quem teve alguma criança prematura em casa ou de familiar, sabe que as mães já reclamavam bastante, porque uma vacina é um anticorpo extremamente caro, que já existe há algum tempo no sistema privado, mas ele não é barato, ele é extremamente caro, e aí foi conseguido para as nossas crianças prematuras. Agora, o detalhe, a diferença entre o palivizumab e o Nirsevimab é que são 2 anticorpos monoclonal diferentes. Se a criança começou na maternidade a tomar o palivizumab, ela não vai tomar o Nirsevimab, tá? Não podemos fazer essa intercambiabilidade. Outra diferença, esse que nós recebemos, a Nirsevimab, ela é uma dose única,
mas tem a situação do período sazonal. E o palivizumab, ele é dividido em, parece que são 5 doses, que no caso é monitorado pela a farmácia, tem a enfermeira que trabalha também com palivizumab na maternidade, mas essa não faz parte do nosso escopo, né? No caso, não faz parte do nosso trabalho. Nesse momento, o que vocês vão encaminhar? Se a criança já tomou a palivizumab, você não vai precisar encaminhar para... como é que eu faço para passar o próximo? Não está passando aqui. Está passando, não. Como é que eu vou... Se ela já... Ai, meu pai, vai ser todo tempo assim. Tá. Aí aqui tem como a gente fechar um pouquinho só para... Assim. Só que eu fechei demais. Tá. Então, se a criança já tomou a palivizumab, ela não vai tomar nirsevimab. Então, qual é a orientação nesse momento de vocês? É vocês avaliarem e encaminhar, tá? Aí, essa avaliação é o quê? Primeiro, o objetivo é prevenir as formas graves, né, da doença, que são doenças do trato respiratório, e são para todas as crianças prematuras que nasceram até 36 semanas e 6 dias. Se ela já nascer com 37 semanas, ela já não está no grupo elegível para tomar essa vacina, tá? Ela já não vai estar para tomar, beleza? Mas tem outras situações que tomam? Tem. São as crianças que têm a idade inferior a 24 meses, ou seja, 1 ano, 11 meses e 29 dias, que tenha comorbidade, tá? Quais são essas comorbidades que a gente vai passar aqui para vocês? No caso, nós temos as comorbidades, tem os 2 públicos aqui que vocês estão vendo aí na apresentação. Nós temos aqui as comorbidades, que são as doenças cardíacas, né, que são as comorbidades de crianças com cardiopatia congênita, broncodisplasia, imunocomprometidas graves, síndrome de Down, fibrose cística. Então, essas comorbidades que serão elegíveis para tomar o anticorpo monoclonal. O que vai acontecer? Se a criança chega com você aí, ela nasceu com menos de 36 semanas. O que tu tem que ver? Ela está na idade ainda, ela tem menos, a idade que ela vai poder receber apenas pela prematuridade é até 5 meses, 29 dias. Se ela já completou 6 meses, ela só vai receber se ela tiver alguma comorbidade, certo? E aí, vocês não vão ter a vacina aí, mas vocês vão encaminhar. Se é só pela prematuridade e ela tem menos de 5 quilos, tá? Porque se ela já completou 5 quilos, o Castelo Branco também não vai poder receber. Mas se ela tem menos de 5 quilos e ela ainda não completou 6 meses e nasceu com 35 semanas, com 33, 34 semanas, aí vocês vão poder só encaminhar a mãezinha para o Castelo Branco. Agora, se é um outro caso, a criança já tem 7 meses e ela tem uma comorbidade, e aí você vai ver, ela tem 7 meses, tem comorbidade, aí você vai ver o peso dessa criança. Qual é o peso? Ela tem menos de 5 quilos, aí você vai mandar para o Castelo Branco. Se ela tiver menos de 5 quilos, ela está com um laudo ou com uma indicação e tudo mais. Até porque uma criança com mais de 6 meses, como ontem a gente recebeu foi pedido uma orientação, que uma criança chegou lá, ela já tinha 7 meses, uma criança com 3 quilos, ela já tinha 7 meses e tinha problemas respiratórios. Então, é uma criança que ela está elegível para tomar. Como ela tem menos de 5 quilos, ela poderia tomar sim no Castelo Branco. Mas o que a gente pediu? Nesse caso, a gente precisa de um laudo, não precisa ser um histórico, ou de um encaminhamento
da médica dizendo que aquela criança, qual é o diagnóstico que ela se apresenta, que ela se encontra, entendeu? Porque ela já passou da idade, mas ela tem que... Ela passou da idade para entrar só como prematura, mas ela tem abaixo de 5 quilos, pode se mandar para o Castelo Branco. Mas, nesse caso, ela teria que ter uma prematuridade, uma cardiopatia ou uma pneumopatia associada, ou ser apenas uma criança com síndrome de Down, entendeu? No caso, a gente até botou aí para vocês quais as comorbidades que se apresentam, que são as cardiopatia congênita, bronchodisplasia, condições de imunocomprometidos, síndrome de Down, doença neuromuscular. Então, tem um leque de doenças que essas crianças podem ter nascido com elas, que elas vão precisar tomar esta vacina. E tem uma outra situação que a gente precisa ter em mente, que eles trabalham também com a situação do período sazonal, que período sazonal que está sendo considerado nesse momento para a gente é do período de fevereiro, que nasceu de fevereiro até agosto, está sendo considerado o primeiro período sazonal. As crianças que nascem prematuras não serão pelo período sazonal, já será pela prematuridade de menos de 36 semanas. Então, a vacina vai estar disponível durante todo o ano, ou na maternidade, ou nas unidades que ficaram responsáveis por essa vacinação. Tá? O que mais a gente pode falar delas? Aqui está mostrando crianças prematuras com 36 semanas e 6 dias e crianças com idade inferior a 24 meses. Nesse caso, nós temos a situação da sazonalidade, que é a primeira sazonalidade do vírus sincicial respiratório, ou, no caso, a criança com mais de 5 quilos também, que está nessa primeira sazonalidade. Então, essas duas situações aí, que são as prematuras e as até menores de 24 meses, nós estamos considerando a primeira sazonalidade. Porém, se a criança já tiver mais de 5 quilos, a gente tem que mandar essa criança para o CRI, tá? E aí tem uma fichinha que foi elaborada pelo Divin, e a gente vai mandar para vocês depois por e-mail, para vocês terem aí, se precisar fazer algum encaminhamento dessas crianças. A segunda sazonalidade, que vai ser independente do peso, que é mais... que independe do peso, e que, no caso, são crianças inferiores, na realidade, são as crianças com comorbidade, são crianças que têm um peso, independente do peso dela, ela vai tomar uma outra dosagem, tá? Então, essas outras crianças, ainda não é nesse momento a segunda sazonalidade. Quem vai definir vai ser o Ministério da Saúde. Então, a criança que tomou agora pela primeira sazonalidade, a mãe tem que estar acompanhando com o seu pediatra para saber se ela precisa tomar essa segunda sazonalidade. E aí, na segunda sazonalidade, ela vai ser encaminhada para o CRI. Por quê? Porque o Castelo Branco só recebeu essa dosagem de 0,5 ml, que é 50 miligramas. E lá no CRI, ele recebeu todas essas, de 0,5 ml, de 1 ml, de 2 miligramas, que é para cada criança correspondente, de acordo com a situação clínica dessa criança, tá? Aqui só mostrando, ela é por via intramuscular, o que tem que ter, se ela for feita na maternidade, tem que ter aquele cuidado, que 2 vacinas na mesma perninha, dá aquele espaço de 2,5 centímetros, tá? Ela vem, a apresentação dela é dessa forma, vem 2 agulhas para, na hora, a técnica ou a enfermeira escolher qual é a agulha mais indicada de acordo com a massa muscular dessa criança, tá? Aqui é um fluxograma que foi feito para as maternidades, mas nós temos esse fluxograma aqui, que são para as nossas unidades de referência, que é como você vai ver qual é a primeira coisa, o peso dessa criança, tá? Definir se essa criança está legível ou não para fazer, qual é o peso, qual é a idade, aí você vai ver para onde você vai encaminhar. E isso tudo depende
não vai depender se a mãe da criança tomou ou não a vacina do vírus essencial respiratório, que vocês sabem que tem. Então, é ideal que todas as mães tomem toda a gestação, porém, nesse momento, para as crianças, não vai precisar avaliar se a mãe tomou ou não. Quem vai avaliar? A idade gestacional, que pode ser comprovada pela DNV ou pela caderneta de vacinação da criança. Vamos avaliar o peso e vamos encaminhar essa criança. A necessidade de prescrição médica, sim, nos casos das crianças com comorbidade. A médica pode fazer o próprio punho, que é o que a gente vai chamar de laudo, dizendo que é uma criança com uma pneumopatia grave, que nasceu de tantas semanas, hoje tem idade tal, faz uma historinha e vai para a unidade. Nesse primeiro momento, nessa primeira sazonalidade, a gente, se a criança tiver menos de 5 quilos, pode mandar para o Castelo Branco, se tiver mais de 5 quilos, vai ser enviada para o CRI. Aqui, não sei se vocês conseguem visualizar, que é a ficha que a gente vai mandar para vocês, essa ficha aqui. Aqui do lado da ficha, tem aqui do CID-10, e você vai botar o código que é referente à situação. Se é da prematuridade, né, que o primeiro aqui é da prematuridade, se é doença pulmonar, se é cardíaca, se é síndrome de Down, aonde ela se apresenta. Aí você vai assinar e carimbar e encaminhar essa criança para o Castelo Branco ou para o CRI. Mas, principalmente para o CRI, tem que ter essa ficha que ele está pedindo para a gente, que ela seja avaliada. Aí você pensa, Isabel, só pode ser avaliada pela pediátrica? Não. A avaliação, o médico da unidade, que a gente sabe que nas UBS, nem toda UBS tem pediatra, mas tem um médico lá que faz a puericultura das crianças. Esse médico já pode avaliar e encaminhar. E aí, uma das coisas também que me perguntaram, Isabel, pode ser, a criança nasceu na unidade privada, porque o que vai mais aparecer para vocês são os que nasceram na unidade privada. Na unidade privada, o correto seria a própria unidade já aplicar lá neles a Unicervimab. Porém, no entanto, todavia, eles não querem comprar. E como já tem no governo, o SUS é para todos. Eu não posso dizer se a criança faz parte do grupo vulnerável, se ela tem toda a indicação, se ela é elegível para tomar, a gente não vai poder negar porque ela nasceu no serviço privado, entendeu? Então, pode sim ser aplicada, tá bom? Mas se amanhã eu quero tomar lá na unidade que ela nasceu, lá no Apivida, e o Apivida que vai aplicar, mãe, tudo bem, a senhora vai lá no Apivida e o Apivida vai aplicar para vocês, tá bom? E aí, quando vocês forem encaminhar também, vocês olhem na caderneta de vacina da criança, quando elas nasceram nas nossas maternidades, na parte onde tem outras vacinas, vai estar lá registrada ou Nicervimab ou Palivizumab, tá bom? Na própria cadernetazinha da criança, naquela parte onde tem outras vacinas, certo? Então, esses aqui são os códigos que está na nota técnica do Ministério, que é todos relacionados ao CID-10, onde os códigos estão aqui, ó, imaturidade extrema, recém-nascidos de pré-termos, doenças cardíacas congênitas hemodinamicamente significativa, doença pulmonar crônica, imunocomprometidos, fibrose cística, doenças neuromuscular, anomalias congênitas do sistema respiratório e a síndrome de Down. Então, esses são os códigos que estão aqui, que você vai colocar ao lado daquela fichinha aqui, ó. Que aqui ao lado dessa fichinha, está mostrando aqui CID-10. Aí você põe o código ao qual, na linha, e coloca um xizinho aqui, na mesma linha você já tem o nome CID-10 e você só coloca o código que está nessa segunda página aqui. Tá bom? Então, sobre o Nicervimab que a gente tem para apresentar para vocês é essa parte, tá? Para vocês saberem que já temos nas nossas maternidades, devem ser encaminhados e, no máximo, amanhã pela manhã, já vou estar enviando para vocês essa fichinha aqui, para vocês terem essa fichinha aqui, tá? Que é para vocês estarem preenchendo na necessidade. Mas só quem vai preencher o pessoal da sala de vacina? Não. O médico, a enfermeira, o técnico de enfermagem daquelas unidades que não tem sala de vacina, que avaliou aquela criança, que aquela criança não tomou
em nenhum local, está na idade, no peso, está indicada, ela pode fazer um encaminhamentozinho, vai avaliar o peso. Eu mando para o Castelo, eu mando para o CRI. Tudo que for acima de 5 quilos, mesmo que ela tenha menos de 6 meses, mas já está acima de 5 quilos, tem que ser para o CRIA, porque o Castelo Branco só atende as crianças até menor de 5 quilos. Completou os 5 quilos, a gente manda para o CRIA. No caso, depois a gente vai responder essas perguntas, que a gente vai fazer as falas, e aí a gente vai falar só um pouquinho do ESUS Notifica para vocês, e também daquele documento das perdas, tá bom? Eu vou pedir para a enfermeira Jennifer falar aqui com vocês, tá bom, gente? É rapidinho. Boa tarde, eu sou a enfermeira Jennifer, aqui do Núcleo de Imunização. Eu vou apresentar sobre, deixa eu passar aqui, sobre o ESUS Notifica, tá bom? A gente já realiza o formulário do ESUS Notifica, mas de forma manual, né? Como todo mundo da sala de vacina já tem conhecimento, tanto os enfermeiros quanto os técnicos da sala de vacina, fazem a coleta no formulário e enviam escaneado para a gente, né? Esse é o nosso fluxo. Porém, agora o fluxo que vai dar andamento no ESUS Notifica, que é um sistema das notificações dos eventos adversos atribuídos à vacinação e à imunização, tanto também como os erros de imunização, tá bom? No sistema, a gente consegue fazer as consultas das nossas notificações, verificar os erros de imunização. Então, esse serviço é para agregar, a gente está descentralizando daqui do núcleo de imunização, que a gente já usava o ESUS Notifica, porém vocês enviavam para a gente, como era pouco, a gente fazia as notificações no sistema. Agora, a gente está descentralizando esse serviço para cada sala de vacina, tá bom? Vou passar aqui. Esse sistema, ele é utilizado, eu preciso ter o acesso ao Gov. Eu peço que 2 pessoas da sala de vacina que tem mais, que ficam mais na sala de vacina tenham esse acesso, tá? Do ESUS Notifica, porque senão fica todo mundo no sistema. Pode todos ter da sala de vacina o ESUS Notifica? Pode, mas só que aí eu vou perder o controle de quem tem. Então, seria como o CPNI. A gente colocou 2 pessoas no CPNI no sistema, né? E a gente deixa o ESUS Notifica com 2 pessoas que são mais atuantes na sala para fazer essas fichas de notificação. Pode ter mais, sim, de acordo com a rotatividade da sala. Tá? A gente sabe que tem escala mensal e tem essas trocas de técnico. Pode sim ter mais, porém, nesse primeiro momento, para a gente ter o controle de quem tem o acesso do ESUS Notifica, 2 pessoas vão fazer o cadastro, tá? Essas 2 pessoas, elas precisam ter o Gov, ter a senha do Gov para poder dar andamento no procedimento do ESUS Notifica, tá? Aqui é o Gov. A primeira coisa que vai ser pedido no sistema é o CPF e a senha. Depois disso, passa para autorização, tá bom? E agora o cadastro. Vocês vão colocar o nome de vocês, completo, o CNES, tá? Da unidade. A ocupação, se você é enfermeiro ou técnico da sala de vacina. E se você vai estar colocando as notificações de eventos adversos ou erro de imunização, tá? Que vai ser os 2, tá bom? Depois de fazer o cadastro, você vai enviar o seu nome completo para a gente, para o núcleo de imunização e o CPF, porque depois disso eu preciso fazer a autorização no sistema, porque senão vocês não vão conseguir ter acesso no sistema do ESUS Notifica. Então, todos que fizerem
o seu cadastro precisa enviar o seu nome e o CPF completo certinho para poder a gente verificar no sistema para poder fazer a liberação de vocês, tá bom? E no ESUS Notifica, a gente consegue ver o nome da pessoa, o CPF do usuário, tá? Após ser liberado no perfil, consegue registrar o formulário que vocês registram no sistema é bem parecido com o formulário manual de vocês, não é nada difícil, é até mais fácil do que no formulário manual, tá bom? Vocês só tem algumas abas que você só vai clicar e no formulário no formulário que vocês vão continuar fazendo, vocês escrevem, né? Vão marcando. Nesse não, vocês só vão clicar, tá bom? E vão colocar da mesma forma como aconteceu o evento, da forma que o paciente relata, né? Que você relata, é o que o paciente relata lá na historinha, da mesma forma que vocês já realizam. Lote, o fabricante da vacina, a validade. Então, precisa estar tudo certinho para poder fazer uma investigação correta desse evento supostamente atribuído à vacinação, né? Então, a gente consegue acompanhar, consegue consultar a ESAV, tá bom? Depois de feito no sistema, e os erros de imunização também, que a gente sabe que acontece, né? Vacinar uma gestante com febre amarela, por exemplo. Como vacinar uma gestante com febre amarela, vacinar 2 vezes com a mesma vacina. Então, a gente sabe que sim, acontece esses eventos esses erros de imunização e a gente precisa fazer a notificação deles também no sistema, tá bom? É sobre isso a minha parte. Gente, aí vamos só dar continuidade, né? Eu acredito que essa dos eventos adversos, algumas unidades já estão até cientes, porque a gente já, quando aconteceu, já pedi para a colega, que é meu apoio lá, a Madalena, entrar em contato para a gente fazer, não é difícil, só tem o quê? Que todo mundo tem acesso à sua conta Gov, porque vocês já sabem que hoje a nossa vida, né, a minha e a de todos vocês, é tudo conta Gov agora, não tem para onde a gente correr, tá? E aí eu queria passar para vocês, só para vocês terem ciência sobre a questão, por que a gente está fazendo essas notificações das unidades que tem perdas, que são perdas de imunizantes, sem ter uma justificativa plausível. O que a gente até já percebeu nessas situações de perda? Que é porque não contou o estoque direito, aí não sabe o que aconteceu e coloca perdas. Só que o Ministério está nos cobrando. Aí, nesse primeiro momento, o que a gente disse? Não, vamos notificar a unidade para ela ficar alerta e para elas se justificarem. Porque se vocês observarem, as unidades que receberam a notificação que a gente mandou de perdas, que a gente está falando daquelas perdas que vem na estatística. Perdi duas ACWY, perdeu 3 HPV, perdeu tríplice viral de monodose. Então, a gente precisa justificar, e o Ministério está nos cobrando, e a gente precisa justificar. Assim como tem aquela outra perda, que é essa outra, que é do imuno sob suspeita, essa daí a gente continua no mesmo processo, no mesmo fluxo das perdas, quando é na situação de falha no equipamento, deixou a geladeira aberta, chegou, a geladeira estava molhada, ou então a colega não guardou os imunizantes, que aí foi um volume, que aqueles imunos lá que vão ficar sob suspeita, a gente continua com aquele mesmo relatório. E aqui a gente está falando das outras perdas, essas outras mais singular, que quando a gente menos espera, vem na estatística, aí a chefa lá do PNI liga para mim. Sim, me explica por que essas 2 perdas de HPV aqui. São frascos de dose única. Então, eu vou passar para vocês aqui o que ela está cobrando para a gente,
Por quê? Porque a gente precisa colocar no CPNI, precisa registrar no CPNI que perdeu, por que perdeu. Quando for em caso de quebra de frasco, você vai ter que fotografar e anexar na ficha que a gente vai passar para vocês. Por quê? Não é uma situação nossa, minha, da Isabel. É uma situação que o Ministério está nos cobrando. Então, se a gente está perdendo, a gente tem que fazer justificar qual foi essa situação de perdas. Aí, como eu falei anteriormente, a colega disse que já observou que teve pessoas que colocou a perda porque não contou direito, aí botou nesse mês que tinha mais do que do outro mês, outras situações. Venceu no mês passado, esqueceu de colocar que venceu, aí já colocou agora esse mês que venceu. Não pode ser assim. Por que a gente fica naquele monitoramento toda semana, controle de dose, aquilo tudo ali, ó, é para alertar vocês, para vocês ficarem alerta se a gente vai ter alguma perda ou não, qual é o teu estoque, e a gente não acontecer nenhuma iatrogenia. A gente faz até pergunta no grupo e o pessoal não... Tá, peraí. Aí o que acontece? Para a gente fazer a gestão desses imunobiológicos, veio uma nota técnica sobre isso. Neide, quando eu terminar aqui, tu fala, tá, amiga? Deixa eu só concluir, aí eu já vou abrir a fala para vocês. Então, veio esse memorando para a gente, memorando circular, para a gente passar para vocês, pedindo essa justificação das perdas. Porque, primeiro ponto, toda vacina que eu aplico é obrigatoriedade de o quê? De ser registrada no sistema de informação, certo? Né? Isso aí vocês sabem. Quem trabalha com PEC, registra no PEC. Quem trabalha com CPNI, registra no CPNI. Então, isso já é uma obrigatoriedade, é fato. Quando a gente vai fazer vacinação extramuro, se não consegue registrar lá, você tem que fazer aqui, fazer registro em CDS, fazer o registro tardio. No caso do CPNI, você registra lá e atentar para colocar a data que foi aplicada, tá? Então, toda vacina aplicada, todo imunobiológico aplicado, ele tem que ser registrado no sistema, certo? Então, que a gente está ali, ó, todas as vacinas devem ser registradas no sistema de informação que é integrado à base nacional do SUS, né? Ou a base nacional, que é o quê? Tu lança no PEC e o PEC transmite essas informações para o CPNI. A gente sabe que nós pedimos que às vezes vocês façam transcrição de caderneta para a gente. Por quê? Porque a informação ela não volta do CPNI para o PEC. Ela só sai do PEC para o CPNI. Tá certo? A questão da movimentação que eu acabei de falar para vocês. Quando você for fechar o seu movimento no final do mês, se houve aquelas perdas que foram justificadas, você tem que registrar no movimento do CPNI que você perdeu, tá? Se foi por validade vencida, se foi porque deixou aquele frasco cair, quebrou, se foi o motivo que for lá no movimento, você vai ter que colocar. É diferente das perdas técnicas. Quando é que é a perda técnica? Por exemplo, eu abro um frasco de febre amarela. Aquele frasco de febre amarela tem 10 doses. E a gente tem aquele período de 6 horas para utilizar. Manda pegar água para mim, por favor. A gente tem aquele período de 6 horas para utilizar. Se deu aquelas 6 horas, eu não utilizei aquelas 10 doses, eu utilizei 2, 3 doses, aquelas outras 7 doses serão desprezadas e a gente diz que ali foi perda técnica. Obrigada. E a gente diz que ali foi perda técnica, né? Quando vocês forem fazer o movimento no final do mês, vocês têm que fazer a somatória de tudo e colocar somente lá a perda técnica, que essa daí é a justificada. Mas você precisa colocar os outros tipos de perda. O HPV, tríplice viral monodose, meningite, essas vacinas que simplesmente vocês não acham, vocês não podem colocar como perda técnica. Vocês vão ter que achar a justificativa da perda dessa vacina. Então, precisa ser feito. Depois,
Toda vacina que vocês recebem, vocês têm que dar entrada no movimento, certo? E só tem 15 minutos. Depois que você dá a entrada, quando é no final do mês que você fez a estatística, tudo, aí você tem que ir no movimento e dar a saída das vacinas nas situações de perda. Quando foi doses aplicadas, você não precisa dar saída, porque o próprio sistema já vai acusar que a vacina foi doses aplicadas, tá? Então, este é um ponto crítico, tá? O documento, devido à recorrência. Por que ocorreu e tá sendo cobrado isso? Devido à recorrência de perdas registradas sem detalhamento, tá? Gente, olha só, aqui está dizendo que falta 15 minutos. Eu vou terminar lá e quando eu terminar, eu vou pedir para elas gerarem outro link para a gente abrir para as discussões, tá? Então, a gente precisa fazer uma justificativa, que é obrigatória, tá? Não serão mais aceitas as estatísticas de perdas sem a devida justificativa. Não vão mais ser aceitas. Simplesmente eu perdi, porque eu não sei para onde foi. Então, a gente precisa descrever qual é esse tipo de perda. No caso, tem um formulário de registro. No momento que ocorreu aquela perda, por exemplo, tu estava lá no expediente, tu preparou uma HPV para aplicar numa adolescente. Aí, na hora, a menina gritou, pulou, disse que não ia tomar, que o corpo era dela, que era isso, daquilo, outro. Como você preparou, até já registrou lá e a criatura não tomou, aí você vai perder, porque você não vai ter como utilizar aquela dose. Aí sim, aí tu pega, preenche aquela ficha e justifica por que você teve aquela perda. Ou então, caiu o frasco, quebrou, aí você vai justificar que o frasco quebrou. Se ele quebrou, você tira uma foto e anexa naquela justificativa. Tá? E aí, todas essas pontualidades que forem ocorrendo no final do dia, que vocês forem fazer seu relatório, ver como é que foi a tua produção diária, você já envia para o setor de imunização, que depois a gente vai compilar todas essas informações para poder mandar para a gerência de imunização lá com a chefa Isabel Hernandes, tá? Então, imediatamente, você preenche esse formulário e envia para a gente. Então, o envio vai ser imediato. Porém, quando você for fazer no final do mês a tua estatística, você já está arquivado aquela perda que você teve lá. Se você teve 1, 2, 3, você vai pegar lá naquela partezinha da estatística onde você pode escrever, aí você bota todas as suas perdas já ali naquela estatística, toda compilada com as justificativas do lado, certo? Vou já mostrar para vocês. Então, as unidades de saúde devem arquivar as cópias dos formulários em uma pasta. Pega uma pasta, daquelas pastas em Z, e vocês copiam e vão arquivando. Para quê? Porque vai ter a fiscalização lá do TNI, e ela quer, nessa auditoria, encontrar todas essas perdas dessa cópia que você já me mandou. Você não precisa me mandar a original, você arquiva, você pega, bota no PDF e manda para mim por e-mail, tá? Porque para mandar física, vai ter que mandar uma pessoa vir e só entregar, não. Pega no PDF, bota no PDF, manda para a gente, e a gente daqui vai mandar para o Geri e fazer o nosso arquivo. No abastecimento, o envio correto da estatística física garante o subsídio para o abastecimento mensal da unidade. Então, na estatística física, tá? Eu vou mostrar já a estatística física para vocês. Essa estatística física aqui, que é a que vocês fazem todo mês, eu acho que vocês estão vendo aí, se vocês olharem nessa parte de baixo aqui da estatística, onde tem essa seta, tá? Vocês estão vendo que tem uma seta aqui vermelha. Nessa parte onde tem a seta, vocês conseguem escrever a perda de uma rotavírus, validade vencida. Bota rotavírus, uma unidade, validade vencida, que é a justificativa. Escrever o frasco quebrado. Tá? Aí eu já vou estar com todas essas fichas aqui comprovando as situações de perdas, tá? Então, a ficha que a gente vai mandar para vocês é essa ficha aqui, ó, que a gente vai mandar depois do treinamento. Hoje à tarde a gente está conversando com vocês e amanhã a gente vai
conversar com o grupo que não conseguiu entrar hoje à tarde. Tá? É só uma reunião rápida mesmo, e aí eu vou já abrir, ainda tem 10 minutos. Eu vou abrir para vocês começarem os questionamentos e a gente responder. Pode, deixa eu ver aqui, tem, como é que eu faço para ver que tem gente na fila aí para alguém? Porque eu já vi perguntas. Deixa eu ver aqui quais são as perguntas, tá bom, gente? Ainda tem 10 minutos. Tá, eu vou ver quais são as perguntas aqui. A mensagem. Olá, gente, boa tarde. Tá, daqui a pouco. Cadê? Não, Castelo Branco. Cadê? Deixa eu ver se tem perguntas aqui que vocês fizeram. Cadê? Fala sobre a frequência. Tá. Não, a frequência eu já falei no início, né? As crianças. Tá aqui. Santa Luzia perguntou: crianças nascidas de mãe que tomaram a vacina na gravidez precisam tomar esse anticorpo? Sim. Excelente pergunta, amiga, porque a mãe já tomou a do vírus sincicial respiratório, que já está na rede para todas as mães, todas as gestantes. A criança nasceu com menos de 37 semanas, até 36 semanas e 6 dias, ela vai sim tomar a Nicervimab. E aí, se ela nasceu já nas nossas maternidades, ela já deve ter tomado lá. Se não, ela pode ser encaminhada para tomar lá no Castelo Branco, de acordo com o peso dessa criança. Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta aqui, gente, que ainda tem acho que uns 7 minutos, né? Aqui, deixa eu ver, alguém mais tem alguma pergunta? Nas maternidades particulares, tem acesso às vacinas dentro do critério? Não, gente. Nas maternidades particulares, elas devem sim, porque como esse Nicervimab, ele não... No serviço público é que foi liberado agora, mas já era uma orientação da SBIM, né? E já era uma orientação para os pediatras passar para as suas crianças que nasceram nessas condições. Algumas maternidades até já compraram para algumas situações, porque já vem, há muito tempo que ela está disponível para ser aplicado nos recém-nascidos. Porém, na maternidade particular, se ela não fizer lá, ela pode mandar para o Castelo Branco. Mas, no caso, Isabel, lá na Samel, que tem uma sala de vacina, que ela é uma parceria entre o público e o privado, mas a gente não vai mandar Nicervimab para a Samel, tá? Não vai do vírus essencial para a Samel. A gente só foi mandado para uma sala de vacina da Censa, tá bom? Então, as maternidades particulares, elas não têm acesso, elas teriam que comprar para suas crianças ou então fazer a indicação. Aqui a outra colega perguntou: boa tarde, todas as unidades têm que fazer esse cadastro, mesmo não trabalhando com essa vacina? Eu acho que você não entendeu o cadastro. Gente, o cadastro do SUS Notifica não é... Eu acho que ela está perguntando. Não, mas... O cadastro que foi solicitado que vocês fizessem é o cadastro do ESUS Notifica. No caso, essa fichinha aqui que a gente vai mandar para as unidades de vocês não trabalham, mas vocês vão encaminhar. Porque nossa sala de vacina, mesmo da Censa, só quem trabalha com essa vacina é apenas o Castelo Branco, que ela já começou a trabalhar. Então, vocês vão poder fazer o encaminhamento? Vão. O cadastro que a gente falou anteriormente é o cadastro do ESUS Notifica e pronto, somente isso, entendeu? Tá? E aí, se vocês quiserem perguntar, eu estou vendo que ainda tem quanto tempo eu tenho? Cláudia, por favor. A gente vê se ainda tem tempo. Quem quiser perguntar. 6 minutos. Ainda temos 5 minutos. Quem quiser perguntar, eu vou fechar o meu microfone para escutar vocês, tá bom?
Tá, só reforçando essa pergunta aqui que a colega fez. Só quem trabalha com a vacina é Castelo Branco. A questão do cadastro no ESUS Notifica é para todas as nossas salas de vacina, público, privado, das de 32 metros, das de 132 metros quadrados. Por quê? A gente sabe que a notificação de eventos adversos ou erro de imunização é para todos. Então, assim, a gente não deve estar tendo erro? Não devemos estar tendo erro. Mas se acontecer alguma coisa, até para a nossa proteção, a gente tem que assumir. Se você aplicou a vacina 2 vezes numa criança, ou chegou uma gestante, que a gestante não deve tomar febre amarela, não deve tomar tríplice viral, ela só toma as vacinas dela mesmo que estão ali no calendário dela, e você aplicou uma febre amarela na gestante. A gente precisa acompanhar essa mulher. Ah, Isabel, mas o que eu vou fazer além de notificar? Você vai notificar, orientar que aconteceu isso, mas que a gente vai ficar mandando mensagem. Quem faz a avaliação dessas pacientes após você fazer o registro, quem vai fazer a avaliação e vai fechar lá o registro no exame é o CRI, que vocês sabem que nós temos. O CRI, que é o Centro de Referência de Imunos Especiais. É ele que está fazendo a anicerivimab para crianças com peso acima de 5 quilos, tá? É ele que vai, na realidade, autorizar para você entrar no ESUS Notifica. Porque o ESUS Notifica, ele não é novo, já tem de um tempo. Então, a gente precisa desmamar essa parte, porque a criança chegou lá, a mãe chegou lá, fazendo todas aquelas queixas, que ficou uma ferida muito grande no bracinho daquela criança, a gente já entra automaticamente. Ele é muito simples o processo para você entrar. No primeiro momento, está em dúvida? Entre em contato, liga para a Jennifer aqui, ou liga para a Madalena, que é meu apoio, ou para a Luciane, para qualquer uma das meninas, ou para da imunização, que precisa do apoio para entrar no ESUS Notifica, tá bom? E aí eu vou ficar quietinha aqui e esperar alguma pergunta.